Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Vamos iniciar o nosso primeiro estudo no livro de Efésios. Tivemos 2 estudos introdutórios em Atos 19, mas hoje vamos ver esta carta inspirada, escrita por Paulo aos santos de Éfeso. Mas antes de estudar a palavra de Deus, vamos buscar o Senhor em oração. Pai amoroso, te louvamos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos também pela tua santa palavra, a Bíblia, que é o nosso guia, o nosso mapa, a nossa bússola, que nos dá direção, Senhor, neste mundo perdido. Ó Deus, que este programa seja uma bênção para os corações dos nossos ouvintes. Que este ministério possa ser para a tua honra e glória, e que possamos ser edificados com este estudo. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Esta carta, juntamente com as cartas aos Filipenses, Colossenses e Filemão, é uma epístola cristológica. Bem, o que é uma epístola cristológica? É uma epístola que exalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Se você estudar cuidadosamente, verá que ela mostra a grandeza e a glória da pessoa e obra do nosso querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Embora esta carta de 6 capítulos fale sobre a igreja, sua origem e destino, devemos ter o cuidado de observar que a igreja tem seu chamado e seu cumprimento em Cristo. Todas as bênçãos estão no Senhor Jesus. Todos os propósitos de Deus para a igreja estão relacionados com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ver a igreja como é apresentada em Efésios, separada da pessoa e obra do Senhor Jesus. As palavras mais significativas nesta carta, para esclarecer o que eu digo, são em Cristo. Estas palavras em Cristo, que por vezes é nele ou em quem, aparecem nos escritos de Paulo 70 vezes. Como você pode ver, se alguém não está em Cristo, essa pessoa não pode experimentar as bênçãos espirituais dos filhos de Deus. O ensinamento doutrinal da epístola nada mais é do que um desenvolvimento da simples expressão em Cristo. Querido ouvinte, uma pessoa que não está em Cristo não pode reivindicar as bênçãos de Deus e os direitos da redenção. Não podemos chegar a Deus senão por Jesus Cristo. Bem, estas são palavras difíceis para muitas pessoas que creem que podem falar com Deus à parte de Jesus Cristo, mas não podem. Acredita em mim, meu amigo. Jesus disse em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repito, não é possível o indivíduo encontrar um caminho para Deus à parte da pessoa de Cristo. Os 3 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Efésios lidam com a doutrina cristã, os 3 últimos capítulos com a conduta cristã, ou seja, os primeiros 3 capítulos mostram em que os cristãos devem crer, e os 3 últimos capítulos, o comportamento que os cristãos devem ter. Na primeira metade da carta, Paulo expõe as riquezas da graça de Deus. Na segunda metade, ele exorta aqueles que recebem a graça de Deus. Bem, vamos ver os 2 primeiros versículos da carta, onde Paulo se designa como escritor, menciona quem ele escreve e faz a sua saudação. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Já nesse primeiro versículo temos esta frase, em Cristo. Primeiramente, Paulo começa usando o seu próprio nome, porque essa era a maneira comum de iniciar uma carta naqueles dias. Quando escrevemos uma carta hoje, geralmente assinamos no final, e se o nome não está no envelope, a primeira coisa que fazemos é abrir a carta e ver quem assinou antes de lê-la. Bem, Paulo evitou esse problema, não temos essa dificuldade, sabemos quem a escreveu. Entre os comentaristas não há dúvida sobre o fato de que foi Paulo quem escreveu esta carta. Confinado em uma prisão em Roma, Paulo escreveu uma carta diferente das suas outras cartas.
Diferente das várias outras cartas que Paulo escreveu, Efésios não lida com nenhum erro ou heresia em particular. Mas essa diferença em particular não nos perturba muito, pois as evidências externas e internas nos convencem fortemente da autoria de Paulo. Ele se refere a si mesmo como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como se fosse propriedade de Cristo ou representante de Cristo. O Senhor ressuscitado o salvou e o Senhor ressuscitado o enviou. Por isso, Paulo se tornou o ministro de Deus para os gentios. Entregando completamente a sua vida ao Senhor Jesus, a sua aprendizagem, o seu zelo, suas habilidades para ensinar, ele dedicou tudo ao serviço do seu Senhor. Ele era verdadeiramente um apóstolo pela vontade de Deus. Estas 5 palavras, pela vontade de Deus, dão uma autoridade adicional para a posição de Paulo como apóstolo. Observem também que a vontade de Deus é mencionada 4 vezes neste primeiro capítulo. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Versículo 1, versículo 5, 9 e também versículo 11. A vontade de Deus entra na eternidade passada, muito antes dos fundamentos da terra serem feitos por Deus. E que bendito privilégio tem o Filho de Deus quando ele é chamado para fazer isto, conhecido aos outros. Querido, vamos ter o maior cuidado para que nada se interponha entre a vontade de Deus e a nossa, enquanto estamos aqui na terra. A vontade humana não tem lugar nem função na redenção ou no trabalho de Deus, separado da vontade de Deus. Toda a ação do espírito humano, da mente e do corpo alcança sua posição mais alta apenas quando motivado pela vontade de Deus. Eu me sentei em frente a este microfone hoje, apresentando esta mensagem para vocês, crendo sinceramente que o que eu estou fazendo aqui é a vontade de Deus. Se Deus quisesse que eu fizesse outra coisa, eu não estaria aqui hoje. Eu creio que eu estou fazendo a vontade de Deus. O grande peso do meu coração é fazê-lo da maneira de Deus. Antes de falar, orei para Deus me ajudar a dizer as coisas certas da maneira correta, pois é possível dizer as coisas certas da maneira errada, e eu não quero fazer isso. Eu quero ser um servo de Deus na vontade de Deus, fazendo o trabalho de Deus da maneira de Deus. Isso é o que Paulo diz sobre si mesmo. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Amigo, uma pergunta. Você está onde deve estar e é o que deve ser pela vontade de Deus? Lembre-se sempre que a vontade de Deus é o melhor na vida de cada um de nós. Paulo a descreve em Romanos, capítulo 12, versículo 2, com 3 adjetivos: boa, agradável e perfeita. E, querido ouvinte, não podemos melhorar isso. É por isso que Paulo disse: eu sou o que sou pela vontade de Deus. Agora preste atenção a quem a carta é dirigida. Estamos no versículo 1 ainda. A carta foi escrita aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A palavra grega para santos é ágios e significa separado ou posto à parte. Esse é o significado principal da palavra e não necessariamente atribui santidade, embora tenha a conotação de santidade. A forma verbal é santificar. A palavra santo tem sido distorcida por vários movimentos religiosos de hoje, com tanta superstição que é quase impossível restaurá-la ao seu significado original da Bíblia. Este título hoje é dado a alguém que apresenta um excepcional tipo de piedade, ou àqueles cujas boas obras dão crédito à canonização desta igreja ou aquela. Mas, de acordo com a Bíblia, todos os cristãos eram santos. Deixe-me repetir. De acordo com a Bíblia, todos os cristãos são santos, e acredite, querido, nenhuma igreja pode fazer um pecador se tornar um santo, somente Deus. Essa é a obra de Deus, transformar pecadores em santos. Só Deus pode fazer isso. Tenha em mente, todos os crentes são santos, segundo a palavra de Deus. O templo era santo, não por seus materiais e magnitude, eu estou falando sobre o templo do Antigo Testamento, mas porque era um santo lugar separado para honrar a Deus, onde Deus era adorado. Os altares do templo eram santos, os utensílios também eram santos, os sacrifícios eram santos, os sacerdotes eram santos. Tudo porque eles eram divinamente escolhidos para cumprir um serviço santo a Deus. É verdade que Pedro era um santo, que Paulo era um santo, mas também é verdade, querido amigo, que você está ouvindo a voz de um santo.
Agora, eu não quero me orgulhar quando digo isso, porque eu tenho a Bíblia para apoiar e se você é salvo, você também é santo, assim como Pedro, Paulo, Lucas ou qualquer outro crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo. Veja, Deus é quem nos santifica, quem nos separa. É Deus que faz de um pecador um santo. Eu creio que Paulo deixou bem claro em sua primeira carta aos Coríntios, e é interessante porque os crentes de Corinto não eram pessoas superespirituais. Vamos ler 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não eram muito espirituais de acordo com o capítulo 3, versículo 1 desta mesma carta. Eles eram carnais, eram mundanos, e ainda assim, Deus os chamou de santos. Digo mais uma vez, é Deus quem nos separa, é Deus quem nos santifica. Não nos tornamos santos por nós mesmos. A palavra santo não sugere nenhum mérito pessoal de nossa parte, mas sim um ato condescendente do Deus Todo-Poderoso em separar aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Esta carta aos Efésios também é dirigida aos fiéis, os crentes em Cristo Jesus. Agora, os fiéis não são aqueles que simplesmente fazem uma profissão de fé, mas aqueles que demonstram sua santidade através de uma maneira santa de viver. Fidelidade a Deus é testemunhar aos outros o chamado de Deus. A fé em Cristo é muito mais do que algo intelectual. É uma entrega do intelecto, do coração e da vontade a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Se não formos fiéis em obediência a Deus, então não podemos ser classificados como verdadeiros crentes. O nome, a reputação da igreja e seu testemunho continuarão somente se os seus membros forem fiéis a Jesus Cristo. Se um homem não é fiel a Cristo, ele não tem fé em Cristo. Isso é experimentar a fé salvadora, o tipo de fé que muda nosso modo de vida. Bem, a típica saudação paulina continua no versículo 2. Ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu digo que é uma saudação típica paulina porque, da mesma maneira, ele também saúda os Gálatas, em Gálatas 1, versículos de 1 a 3, onde diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo combina as duas formas de saudação que eram utilizadas pelos gregos e judeus para enviar uma saudação cristã. A saudação hebraica era paz e a saudação grega era graça, e Paulo pegou ambas e combinou, dizendo: a vós, graça e paz. É uma bênção dupla por parte de duas pessoas, o Pai e o Filho, que enviam sua graça e paz. Não poderia ser de outra maneira, uma vez que o Filho compartilha sua posição exaltada com o Pai no céu. Eles são a fonte de graça e de paz. O evangelho que Paulo pregou é sempre conhecido como o evangelho da graça, o evangelho do favor imerecido de Deus. Observe que Deus nunca oferece paz separado da sua graça, nem tampouco um homem pode ter paz antes de aceitar a graça de Deus. São duas palavras, e não são uma mera polidez convencional, como poderia ser para os gregos e hebreus, mas são uma preciosa bênção de Deus. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Você é santo? Se você realmente é santo, você deve receber e apropriar-se disso, porque elas foram enviadas para nós. Nós temos o direito de possuir a graça e a paz. Através das páginas do Novo Testamento, a graça e a paz de Deus em Cristo brilham gloriosamente. Aceitar a graça de Deus é conhecer a sua paz, paz não somente com Deus, mas também com os outros. A carta aos Efésios nos revelará as riquezas da graça de Deus. O versículo 10 do capítulo 1 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E isso é o que vamos estudar em Efésios. Graça e paz seja convosco. A propósito, deixe-me lembrá-lo algumas bênçãos que recebemos por causa da graça de Deus. A salvação, Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos. A justificação, Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A vitória sobre o pecado, de acordo com Romanos 5:20. O poder para sermos um testemunho de Cristo é pela graça, de acordo com Romanos 12:3.
Graça nos dá força para o serviço, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Um espírito de generosidade é sempre pela graça, de acordo com 2 Coríntios 8, 7. A capacidade de nos mantermos firmes em Deus provém da graça, conforme 1 Pedro 5, 12. A força no sofrimento é dada pela graça de Deus, 2 Coríntios 12, 9. Sem dúvida, existem muitas bênçãos pela graça, mas essas poucas mencionadas são suficientes para mostrar a nossa grande necessidade de nos apropriarmos da paz e da graça de Deus. Bem, do versículo 3 ao 14 desse primeiro capítulo de Efésios, temos os louvores de Paulo a Deus por tudo o que os cristãos têm recebido. O versículo 3 é o versículo-chave da primeira metade desta carta, porque ele introduz a fonte das nossas riquezas em Cristo. É definitivamente uma palavra de louvor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que texto maravilhoso, glorioso. Somos abençoados com toda a sorte de bênção. Não uma, não a maior parte, não muitas, mas todas. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja, a primeira palavra do versículo 3, bendito, que significa celebrar com louvor. Paulo estende a graça de Deus para aqueles cristãos de Éfeso, para que eles também pudessem louvar ao Senhor. Deus diz que nos abençoa quando deposita em nós todas as providências necessárias para a nossa paz espiritual e prosperidade, e nós bendizemos a Deus quando oferecemos o nosso louvor e gratidão a Deus por sua maravilhosa provisão. Mais de 25 anos se passaram desde que Paulo encontrou o Senhor Jesus Cristo em seu caminho para Damasco, e ele ainda estava contando suas bênçãos e louvando ao Senhor por elas. Paulo não está louvando a Deus porque Deus quer abençoá-lo ou porque Deus determinou abençoá-lo no futuro, mas ele está louvando a Deus porque o Senhor já o abençoou. Ele escreve: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Querido amigo, ele não só tem abençoado Paulo e os cristãos de Éfeso, mas também nos tem abençoado. Inclua-se também no versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E todos nós que fomos salvos estamos incluídos nos santos, no versículo 1, e recebemos a bênção de Deus. Deus é bendito e bem-aventurados são aqueles, e somente aqueles, que receberam o Senhor Jesus Cristo. Observe que diz que a natureza dessa bênção é espiritual. Podemos ter mais de uma explicação para o uso desta palavra aqui. Primeiro, Paulo pode ter tentado fazer distinção entre as bênçãos e as misericórdias de Deus. Eu não estou falando sobre as misericórdias de Deus como coisas materiais, físicas ou temporais que são para o corpo, coisas mundanas da vida, coisas que o dinheiro pode comprar. Estou pensando em coisas espirituais, em contraste com as coisas materiais. Em segundo lugar, talvez o que Paulo queria dizer com bênçãos espirituais são as bênçãos do Espírito Santo que tem a intenção de ministrar ao espírito humano. A cidadania dos santos está no céu, portanto, a sua afeição já não está nas coisas da terra. Este princípio é espiritual no sentido de que nós, os cristãos, precisamos ser fortalecidos com o poder pelo Espírito de Deus no homem interior. Eu não creio que nós sabemos quais são as nossas necessidades. Creio que a maioria de nós considera que as nossas necessidades são coisas materiais, coisas que o dinheiro pode comprar, que se relaciona com o corpo, como a perda de saúde física ou a enfermidade. Acreditamos que a nossa maior necessidade é nos sentirmos bem, mas na verdade, querido, as nossas maiores necessidades são necessidades espirituais. Por exemplo, devemos reagir adequadamente de forma espiritual, de uma maneira madura, diante dos desafios, das provações, tribulações e sofrimentos da vida. Nossas necessidades são espirituais. Muitos de nós valorizamos as coisas que são temporárias e transitórias e negligenciamos os valores que são espirituais e eternos. O Pai designou todas as bênçãos espirituais para a igreja. São nossas em Cristo e dadas a nós pelo Espírito Santo. A alegria duradoura que Deus nos concede não está nas coisas deste mundo, mas nos lugares celestiais, ou seja, no céu.
As nossas experiências celestiais e nossos privilégios celestiais que Deus nos dá estão no Senhor Jesus Cristo, e todas elas pertencem a todos os verdadeiros cristãos. Meu querido amigo, esses privilégios são seus hoje? Se não, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e se apropriar destas bênçãos. Se você nunca foi salvo, se você nunca nasceu de novo, confie agora em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Deus deseja salvá-lo agora. Ele quer ter um relacionamento com você. Entregue a sua vida ao Salvador e receba a plenitude de suas bênçãos. Muito bem. Em nosso próximo estudo, vamos saber sobre a primeira dessas bênçãos espirituais. Vamos continuar o nosso estudo em Efésios. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.